Olha que curiosidade, a tal da herdeira do Credit Suisse, na verdade não é herdeira do Credit Suisse não, ela conta essa história para aplicar golpe, meu amigo. Olha que coisa, é o que estão dizendo aqui na coluna do Cláudio Dantas e aqui também no GGN do Luiz Nassif, também está falando que essa história de que ela é herdeira do Credit Suisse é mentira e que ela espalha essa informação para ganhar favores, né? É lógico, todo mundo acha que você é rico, as pessoas te convidam para coisas bacanas e coisa e tal, mas como ele diz aqui, ó, tem um juiz da 26ª Vara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo que está cobrando uma dívida de marceneiro com ela. Não pagou dívida de marceneiro, meu amigo. É. O pessoal paga essa. Se está se pagando de socialite, cheio do dinheiro, não sei o que lá. O que ela tem são os esquemas. Os esquemas ela tem com o Lula, né? Tá na mais do que na cara, né? Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por aparentemente o Peter não emagreceu nada, o dia mais quente do ano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só, o Luiz Nassif está falando aqui, ó, que a imprensa se esbaldou com uma verdadeira história de princesa com pitadas políticas. Roberta Luxinger, para quem não lembra do nome dela, ela é uma pessoa que sofreu busca e apreensão aí nessa última ação contra o INSS, porque ela teria negócios com o careca do INSS e ela teria muita relação com o filho do Lula, o Lulinha. Então o pessoal está tratando na PF ela como a ligação do careca do INSS com o Lulinha, né? E a gente já fez vídeos aqui mostrando que tem umas frases no celular dela com careca que realmente são chocantes, né? Esconde o celular, joga fora o celular. Não, que tem um envelope aí com o nome do nosso amigo e não sei o que lá, enfim, umas frases altamente comprometedoras dela, né? E aí estava todo mundo tratando ela como herdeira do Credit Suisse, porque é assim que ela se apresentava aparentemente como herdeira do Credit Suisse, né? Só que na verdade não é essa a história. Aqui, ó, Roberta Luxinger seria uma neta de um banqueiro suíço, sócio do Credit Suisse, um dos maiores bancos do planeta, e decidiu doar R$500 mil à campanha do Lula para compensá-lo do bloqueio imposto pelo Sérgio Moro. Isso foi lá no início, no passado, quando ela apareceu na cena política, né? Só que quando ela tentou fazer isso, imediatamente um juiz lá da 26ª Vara Civil do Tribunal de Justiça exigiu que ela pagasse primeiro uma dívida que ela tem com o marceneiro, né? Ou seja, expôs toda essa hipocrisia aqui. Nunca teve esses 500 mil, tá? Esses 500 mil, ela não tinha, ela falou que iria doar uma maneira de dizer que, tá vendo, Lula não foi afetado pelo Sérgio Moro, não sei o que lá. A história da socialite correu o Brasil. À época, a descreveu como neta do banqueiro suíter Peter Paul Arnold Luxinger e a tratou como uma bilionária excêntrica, nascida em Miraí, cidade ali perto de Cataguases, ali no interior de Minas. Imortalizada pelo samba A Professorinha de Ataúfo Aves, né? A Folha teceu loas a herdeira bilionária, todo mundo tratando ela como se fosse verdade que ela é herdeira do Credit Suisse, só que não é, não tem nada a ver. Aqui, ó. Apesar de quase homônimo do banqueiro suíço, se parente for, seu avô é parente distante com raízes fixadas no Brasil no século XIX. Provavelmente o primo suíço não deve nem saber da ideia que tem um lado brasileiro da família, né? Segundo o registro de um dos membros da família, que levantou a genealogia meticulosa, os Luxinger, ou Luxinger, são oriundos da região de Cantão de Glarus, o distrito de Enge, na Suíça. Então a família é da Suíça mesmo, mas como tantas outras famílias, veio da Suíça para o Brasil, veio da Europa para o Brasil no século XIX, né? Embarcaram no porto de Hamburgo em 1855 e em destino à fazenda Nova Olinda, em Ubatuba. Eram 109 pessoas, das quais 38 foram transferidas para o Espírito Santo. Parte da família radicou-se no Rio Grande do Sul. A árvore da Roberta fixou-se no Rio de Janeiro através do seu avô, Roberto Pedro Paulo, uma pessoa de classe média que casou com Cecília, um dos 7 filhos do outrora poderoso Afonso Alves Pereira de Miraí, que aumentou sua fortuna casando-se com Maria de Ná Sarmento, que era filha de um industrial. Então a história é essa. O avô dela era uma pessoa de classe média que se chamava Roberto Pedro Paulo. E o cara, o herdeiro de fato lá do Credit Suisse, chama-se Peter Paul Arnold Luxinger. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma pessoa, são pessoas diferentes, né?
Alguém deve ter feito a confusão e ela deixou a história correr, porque, né, é o que eu falo para você dizer que é rico, as pessoas te dão presente, meu amigo, as pessoas querem ficar seus amigos, né? Você ganha abertura em espaços dizendo que você é filho de rico, né? Sem ter que colocar dinheiro. Aliás, tem várias histórias disso, tem vários filmes que falam de pessoas que brincam de se penetra em bailes lá em Nova York, ganham presentes e ganham estadia em hotel, simplesmente dizendo que são filhos de pessoas ricas ou que são parentes de pessoas ricas, né? Então aqui, ó, a Cecília e o Pedro Paulo, o tal do Pedro Paulo, tiveram 2 filhos. A filha Bárbara, que é tia de Roberta, casou-se com um bem-sucedido financista, o Roger Ian Wright, que é sócio do Banco Garantia, e faleceu tragicamente no acidente da TAM. A mãe, Bárbara, não resistiu à tragédia e morreu dias depois, e depois o próprio Roger morreu também. Então ela tem um tio rico, um tio é rico. Pode ser que os gastos de Roberta sejam bancados pela herança da tia Bárbara, cuja procuração lhe foi passada pelo avô. Então tá aí, o dinheiro que ela tem não é do Credit Suisse, ela vende essa ideia que ela é herdeira do Credit Suisse, mas na verdade ela é herdeira de certa forma indireta do Banco Garantia, que vamos combinar, não tem o mesmo apelo do Credit Suisse, né? Se você tivesse a opção de dizer que você é herdeiro do Banco Garantia ou do Banco Credit Suisse pega muito melhor, né? E o segundo filho, o Roberto Pereira Luxinger, casou-se com Maria Ângela Caçula Moreira e veio morar em Miraí, em uma chácara do sogro. No casamento nasceu a Roberta. Ela sempre foi atrevida, ao ponto de estudante, ser proibida por um juiz de entrar no fórum da cidade de Miraí. Depois formou-se em Direito, pensou em fazer concurso para o Ministério Público, chocou a família tendo um caso com o ex-delegado Protógenes de Queiroz. O Protógenes de Queiroz, para quem não lembra, foi um delegado que andou perseguindo um monte de gente aqui. Ele era contra a urna eletrônica também. Ele era da época que a esquerda criticava a urna eletrônica pra caramba. Vocês lembram dessa época? Aquela época não era antidemocrático. O pessoal, né, o Alexandre de Moraes não reclamou de criticar a urna eletrônica naquela época. O Protógenes era um desses. E ele era procurador, acabou sendo expulso do Ministério Público por atuação política. Efetivamente ele estava fazendo isso muito politicamente. E foi um caso retumbante, conforme o título da matéria da revista Isto É, na época. Protógenes e a banqueira. O subtítulo: famoso pela caça ao banqueiro Daniel Dantas, o deputado está prestes a se casar com uma herdeira do segundo maior banco da Suíça, e não sei o que lá. Mentira, ela não é herdeira porra nenhuma do banco lá. Pode-se dizer que a união da rainha com o plebeu, eles se amam, mas não há nenhum interesse por trás de... Eu vou te falar um negócio, cara, nesse pessoal da esquerda só tem pilantra nessa porra, cara, que coisa impressionante. Aqui, ó, uma das filhas de Roberta é criada em Miraí pela família, e o avô, Roberto Pedro Paulo, suposto acionista do Credit Suisse. Com a morte da filha e da esposa, o Pedro Roberto Paulo Luxinger, que não deve ser confundido com o banqueiro Peter Paul Luxinger, acabou de se mudar para Miraí para ficar perto do filho Roberto. Em julho passado, na mesma Miraí, morreu e seguramente sem nenhuma ação do Credit Suisse, tal sua situação precária, conforme descrita por amigos e famílias. Teve que ser enterrado com a urna que a prefeitura disponibiliza para indigentes. Adendo, foram incluídos mais dados sobre a morte do Roger Ian Wright, né? Ou seja, no final das contas é isso daí. A família dela é pobre, o que ela tem de dinheiro é de um tio rico que morreu no acidente da TAM e deixou alguma herança para ela, e ela tem dinheiro, tá? Não é que ela seja pobre, não, é o que eu falo para vocês, é a elite aristocrática socialista de Brasília. Mas ela não é ricaça de herdeira do Credit Suisse, não. Ela é ricaça de alguma herançazinha do Brasil aqui. É o típico petista, né? Aqui também o Cláudio Drantas traz aqui Olha aqui uma foto dela com Lulinha aqui, a amizade da Roberta Luxinger. E aqui ele está explicando também que a lobista flagrada com conversas criminosas com o operador do roubo dos aposentados é tão próxima do banqueiro do Credit Suisse quanto eu sou do Daniel Dantas, o banqueiro do Opportunity. Os Luxinger, porque o Daniel Dantas, o sobrenome Dantas, ele é Cláudio Dantas, o sobrenome é o mesmo, não quer dizer que você seja parente da pessoa, tem Dantas pra caramba por aí, um monte de Dantas, né? E aí ele traz justamente a referência aqui a essa reportagem do Luiz Nassif, que é de 2017 aqui, é antiga, 2017, que ele levantou justamente a falsidade dessa suposta herdeira. Então só para o pessoal saber. Sim, ela tem dinheiro, ela é da elite aristocrática socialista brasileira, mas não, ela não é herdeira do Credit Suisse, ela usava isso para tentar dar um golpezinho ali, para conseguir favor da galera, para enganar a galera, né? Tradicional esquema de esquerda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.